Olá, você que me assiste, graça e paz. Meu nome é José Henrique e hoje nós vamos dar continuidade à leitura contínua da Escritura Sagrada. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 17. Gênesis, capítulo de número 17, assim diz a palavra do Senhor. Quando atingiu a Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosa nação. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei, e a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. E disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em sua casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe, com efeito será circuncidado nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: A Saraí, tua mulher, já não lhe chamarás Saraí, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: Tomara que vive Ismael diante de ti. Deus lhes respondeu: De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E finda esta palavra com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne de seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia, e também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Amém. Esses são os 27 versículos que compõem Gênesis capítulo de número 17. E aqui nós vemos mais uma vez Deus enumerando promessas, mostrando sua fidelidade e renovando a sua aliança com Abrão. Por mais que parecesse extraordinário a ele uma mulher de 90 anos, junto a um homem de 100, poder ter um filho, ainda assim
não era Ismael que seria, digamos, melhor explicado pela ciência como poderia alguém ser descendência de Abraão agora chamado, né, do que realmente de uma hora para outra uma mulher já idosa ter filhos. A questão é que para Deus, como nós bem sabemos, não há impossíveis. Deus não necessita de nós para fazer aquilo que Ele prometeu, e se Ele quiser que um casal de mais idade concebesse, Ele conceberá. Então, por mais que Ismael, como nós já vimos no capítulo passado, tenha entrado dentro das promessas de Deus, aquele a quem o Senhor fez aliança perpétua, aquela aliança que passaria de geração em geração, um povo escolhido para espalhar a glória de Deus e que no final culminaria no Senhor Jesus Cristo, mostrando a aliança eterna de Deus, perfeita nele mesmo e que englobaria todas as nações, esta foi feita com Isaac. E Deus mostra que sim, de uma forma miraculosa, Sara, que antes era Saraí, teria um filho. E mais ainda, Deus institui um sinal da sua aliança com o seu povo, a circuncisão. E aqui nós vemos a universalidade da aliança de Deus com o seu povo, porque Deus não estava fazendo aliança somente com Abraão, também não estava fazendo somente com Abraão e Sara, mas estava fazendo também com toda a sua posteridade. Até as crianças estavam sendo incluídas neste sinal da aliança, o que para nós já é uma justificativa suficiente para batizarmos nossos filhos na igreja. A Igreja Presbiteriana do Brasil, assim como outras denominações reformadas, batizam seus filhos justamente por entender que eles são colocados na aliança do Senhor. E esse entendimento não é uma filosofia qualquer, como nós acabamos de ler, vem da própria Escritura Sagrada. Os filhos são incluídos na aliança pelos seus pais. Ao serem assim dedicados ao Senhor, selados pelo batismo e votados pelos seus pais que seriam cuidados, seriam educados na lei do Senhor. Então nós vemos que a bênção da aliança de Deus, ela flui dentro de toda a igreja, independente da classe ou faixa etária que ali compõe a igreja do Senhor. Deus, ele faz aliança com toda a nossa descendência. E assim nós vemos a expressão do amor de Deus, não só para com os adultos que têm, pensamos assim, consciência do que estão fazendo, mas até com as criancinhas que, infelizmente, alguns pensam assim, não têm possibilidade de expressar racionalmente no que creem. Mas nós cremos, pela Escritura Sagrada, que elas têm fé, pois não é à toa que Deus ele pede que com 8 dias de vida a criança receba o símbolo do ingresso na nação de Israel, na nação do Senhor. Então nós vemos como que Deus ele está preocupado com a situação de nossa família. Que a nossa família receba o sinal da aliança, que nossa família seja instruída diante do Senhor. E que mais ainda, que sejam famílias aqueles que são recebedores da promessa. Ou seja, a família que deveria receber a aliança perpétua é Abraão, Sara e seu filho Isaac. Por mais que Ismael fosse abençoado, aquela família que Deus prometeu é que seria abençoada e teria aliança perpétua com o Senhor. Assim nós também devemos dedicar a nossa família, instruir nossas esposas, sermos homens piedosos e fiéis, instruir nossos filhos e filhas no caminho do Senhor. Porque eles também são participantes da aliança que nós fazemos com Deus ao entrar no batismo, sendo nós homens, cabeça do lar. Mas a mulher também santifica a sua casa e santifica seus filhos, porque justamente está na aliança com o Senhor. E os filhos também são chamados santos, filhos do Senhor, ao entrarem na aliança. Pois assim estamos promovendo, não somente em nossa vida particular, mas na vida daqueles que nos cercam, um contato com Deus e a revelação do Senhor,
no poder do Espírito Santo, a exposição da palavra de Deus, ela tem poder suficiente para romper a dureza do nosso coração e nos mostrar a salvação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, é necessário que sejamos obedientes à aliança do Senhor, que sejamos realmente cristãos verdadeiros e piedosos. Digo obediente porque logo após todas essas promessas, a primeira atitude de Abraão foi obedecer ao Senhor e circuncidar toda a sua família, todos aqueles que estavam com ele. E incluso dentro dessa aliança estava até os escravos estrangeiros. Ou seja, a igreja não é formada por uma elite espiritual. A igreja é formada por todos aqueles a quem Deus chamou para entrar na sua aliança. Por isso nós precisamos ser obedientes à lei do Senhor. Obediente ao que Deus manda fazer e também obediente em mostrá-la aos outros, pois podemos ser canal de bênção para trazer outros à verdade do Senhor. Considere compartilhar, curtir, se inscrever. Que Deus te abençoe.